Pois é, vim aqui para falar sobre a pandemia aqui na Alemanha, para falar sobre Covid-19. Eu tentei reduzir esse tema o máximo que eu consegui, mas para que você entenda realmente o que está acontecendo aqui na Alemanha, eu precisei dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Então, no primeiro vídeo você vai ver a linha do tempo da pandemia, quando foi que chegou o coronavírus aqui, como foi a primeira onda, como foi que o número de casos aumentou de novo, essa questão do lockdown infinito aqui que tem 5 meses de lockdown já. Então tudo isso você vai ver no primeiro vídeo. No segundo vídeo, que vai sair no domingo, eu vou falar sobre a situação econômica, se a Alemanha tá quebrada. Eu vou dar alguns dados sobre essa situação econômica aqui na Alemanha para tentar responder a pergunta se a Alemanha tá quebrada ou não tá. E vou falar um pouco dos auxílios do governo, tanto para as empresas quanto para as famílias, para a população. E também vou responder uma das perguntas mais perguntadas desde que o Covid-19 começou no mundo, quando eu vou poder voltar a visitar a Alemanha, quando eu vou poder viajar para a Alemanha. Então tudo isso você vê na parte 2 do vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre a linha do tempo. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você encontra vídeos sobre a minha vida na Alemanha e sobre viagens. Então se você não quer perder nenhum conteúdo do canal, já aperta o botão aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho ali do lado também para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E para quem já é espectador do canal deve estar pensando, mas nossa, hoje é quarta-feira, o que está acontecendo? Mudou a data dos vídeos. Não, gente, a partir de abril terão 2 vídeos no canal por semana, não só aos domingos, mas também às quartas-feiras. Então, vamos ver aí para trazer mais conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar porque o vídeo de hoje tem bastante informação. Para começar, eu quero dizer que eu não sou especialista, isso, né, pode parecer óbvio, mas eu quero reforçar aqui. Não sou especialista, não sou cientista, não sou física, não sou bióloga. Então, os dados que eu trouxer aqui no vídeo de hoje, eles são todos dados que eu peguei ou do governo alemão, de sites oficiais do governo, ou de jornais grandes, reconhecidos, sérios aqui na Alemanha. Inclusive, várias dessas informações que eu peguei de jornais, eu ainda chequei em algum outro jornal para também ter certeza de estar passando informações verídicas e sérias aqui para vocês. E é por isso também, por essa preocupação de estar passando as informações certas e tudo mais, eu vou deixar todos os links das fontes que eu usei para dar as informações aqui desse vídeo. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser checar alguma informação ou até ler o contexto, né, toda a matéria do qual eu tirei essa informação, você pode ver nos links aqui embaixo. Pois é, nesse vídeo eu não vou falar sobre o que é o Covid, como que passa, como que pega, quem que afeta, como que previne. Eu vou falar especificamente da situação da Alemanha. Então, quando é que o coronavírus chegou na Alemanha? Foi no dia 27 de janeiro de 2020. Um homem de 33 anos participou de um treinamento na empresa onde ele trabalhava com vários colegas. Entre eles estava uma mulher que tinha ido visitar alguns parentes na província de Wuhan, na China, que é onde começou e foi o primeiro lugar mais afetado com o Covid. Essa colega dele não tinha sintomas, então ela não fazia ideia que ela estava com o vírus e ela acabou passando para ele. Ele foi a primeira pessoa que apresentou sintomas e foi detectado que ele estava com o vírus. E aí, esse caso especificamente foi muito bem controlado. A empresa e o governo testaram todas as pessoas que tiveram contato com ele, tanto da família quanto da própria empresa. Algumas pessoas testaram positivo e a partir do momento que essas pessoas testaram positivo, a empresa inteira fechou por 7 dias para evitar que o vírus acabasse se alastrando mais ainda. E aí, por que é importante falar sobre esse primeiro caso? Esse primeiro caso, como vocês podem perceber, foi muito claro da onde que veio, quem foi que pegou, quando, como, e foi muito fácil de ser controlado porque ainda se tinha essas informações de onde veio, para quem passou, quem que teve contato, então foi muito fácil de controlar e não passar o vírus para frente. Então esse caso especificamente, apesar de ter infectado aí várias pessoas, tanto na empresa quanto na vida privada dessas pessoas, foi fácil de controlar. Em janeiro também o governo alemão começa as primeiras buscas de alemães que estão em lugares e que começam a fechar no lockdown. Então, Wuhan teve
um dos primeiros lockdowns. E aí alguns alemães estavam presos lá e não conseguiam voltar, porque os voos foram interrompidos, tudo foi interrompido. Então o governo alemão foi buscar alguma dessas pessoas lá e isso seguiu também no mês de fevereiro. E aí fevereiro inicia com 7 casos confirmados, todos eles relacionados àquele primeiro caso detectado, que inclusive foi aqui perto da região de Munique, aqui na Baviera. Mas o mês de fevereiro vai terminar com 30 casos confirmados e já em 7 estados alemães. E aí, a partir daí, a gente vai ver um crescimento exponencial mesmo do vírus, da doença aqui na Alemanha. Porque aí vai ficar mais difícil de saber como essas pessoas se infectaram e para quem que elas podem ter passado no decorrer, né, da vida delas até elas perceberem que estavam com o vírus e apresentarem os sintomas. E aí a maioria desses 30 casos confirmados em fevereiro já eram ligados a outros motivos. Então, pessoas que voltavam aqui inverno, né, em janeiro, fevereiro ainda. Então, eram casos ligados normalmente a pessoas que estavam voltando de férias, porque eles fazem férias para andar de esqui, férias para praticar esportes de inverno, então normalmente eram ligados a pessoas que iam para as montanhas fazer esporte de inverno na Itália, na Áustria, na Suíça, mas principalmente na Itália, que estava já começando a ficar bem afetada com o vírus. Então essas pessoas voltando das férias acabaram trazendo o vírus com elas. Em fevereiro também é importante ressaltar algumas outras coisas que aconteceram, que foi o mês em que a OMS declarou o nome da doença, que seria Covid-19, até então todo mundo chamava de coronavírus, não tinha um nome. E a Alemanha também começou a estudar e determinar algumas coisas com relação à doença. Até então todo mundo estava sendo tratado, todo mundo que testava positivo estava sendo tratado em hospitais. E aí começou-se a ver que não precisaria necessariamente todo mundo ser tratado em hospitais. As pessoas teriam que sim ficar isoladas, mas nem todo mundo precisaria de cuidados médicos e ocupar leitos nos hospitais. E aí alguns especialistas também começaram a estudar a questão do sistema de saúde alemão para ver como e se o sistema de saúde alemão daria conta de suprir a necessidade que essa doença poderia causar. E aí eles perceberam que a Alemanha teria sim leitos suficientes, só que o que pegaria para o controle da doença aqui na Alemanha seria a falta de profissionais de saúde. E aí alguns eventos foram cancelados já nesse primeiro momento. Os eventos foram cancelados pelos próprios organizadores, não foi ainda por uma intervenção do governo, foi porque as empresas estavam com muito medo. Aqui na Alemanha tem uma troca comercial muito grande entre a Alemanha e a China, então nessas feiras grandes normalmente tem muito fornecedor da China, muita gente vindo de lá e de outros países, e esse vai e vem de pessoas entre os países começou a causar um pouco de medo nas empresas e elas começaram a falar que não iriam nos eventos, não iriam mais participar. Então os organizadores se viram meio que obrigados a começar a cancelar os eventos por essa questão, porque as pessoas não participariam mais. E aí março foi marcado pelo crescimento exponencial da doença. Março começou no dia 9, eram 1.000 confirmados e no final do mês já eram 67 mil. E a doença já tinha atingido todos os estados alemães. A Alemanha inteira tinha casos de Covid-19. Foi no dia 11/3 que a OMS também declarou que o Covid-19 era uma pandemia. E março foi o mês com mais acontecimentos no ano passado, porque foi também o mês do primeiro lockdown. Então, no dia 13 de março, foi decidido que as escolas fechariam, as escolas e as creches, e no dia 16, na segunda-feira, a maioria das empresas determinou home office. O sentimento naquela época ainda era muito de medo do que fazer, sem saber direito o que essa doença significava, como tratar. Então, a maioria das empresas naquele momento, das pessoas que eu conheço que trabalham aqui, todo mundo fez home office naquele primeiro lockdown. E além disso, também foi determinado que o comércio fecharia. Então ficaram abertos somente os mercados, as drogarias, as farmácias, os bancos e os postos de gasolina. O resto tudo fechou. E no dia 18 de março, a Angela Merkel fez um pronunciamento que eu considero histórico, assim. Ela falou sobre a gravidade da doença, falou para todo mundo levar a sério, para ficar em casa, para cuidar principalmente das pessoas do grupo de risco. E ela falou para a população que seria o maior desafio da população alemã desde a Segunda Guerra Mundial. O dia 27 de março seria marcado como o dia do pico de novos casos nessa primeira onda, com 6.933 novos casos em 24 horas.
Esse foi o pico da primeira onda aqui na Alemanha. E aí passou esse mês tumultuado de março, e abril foi marcado os primeiros estados a determinarem multa para quem não cumprisse as regras de combate ao Covid-19. Os primeiros estados foram Mecklenburg-Vorpommern e Hamburg, que determinaram multas, e aí isso foi seguido depois por todos os outros estados alemães. E também foi em abril que todos os eventos até o dia 31 de agosto foram cancelados, e inclusive a Oktoberfest, que aconteceria em setembro, também já foi cancelada em abril. Em maio, a gente ainda tinha restrição de contato, desde março lá a gente não estava podendo fazer encontros de mais de 5 pessoas, de 2 casas diferentes. Continuou isso em maio, mas o comércio começou a abrir com várias restrições. Então, o comércio abriu, cultos e missas voltaram a funcionar, restaurantes com bastante restrições e hotéis também. Em maio também foi marcado pela primeira demonstração contra o Covid-19 nesse caso, porque não era nem contra as medidas. As pessoas que organizaram essa primeira demonstração eram realmente negacionistas, que não acreditavam na doença, acreditavam que o Covid-19 era uma teoria da conspiração do governo para controlar a população, e também por pessoas anti-vacina. Então, esses negacionistas e as pessoas que não acreditam na eficácia da vacina se juntaram e fizeram essa primeira demonstração. No final de maio até meados de junho, voltaram as aulas de algumas classes, principalmente nas turmas que são mais próximas de fazer o Abitur aqui na Alemanha, que é como se fosse um Enem, mas essas aulas voltaram online. E aí, desde março, as fronteiras ficou aquela coisa meio fechado, vários voos cancelados, Lufthansa não estava operando para a China, estavam rolando várias restrições aí e várias fronteiras fechadas mesmo. Em junho, o governo fala que as fronteiras com países que não são da União Europeia vão continuar fechadas até o dia 31 de agosto, entre elas o Brasil, mas que as restrições de viagem dentro da União Europeia estavam retiradas. E aí, esse verão aqui na Europa, muita gente deve ter visto, né, que a gente aproveitou o verão e tudo mais, é porque realmente a pandemia se controlou com o primeiro lockdown. Inclusive, no gráfico aí dá pra ver que a curva desceu, funcionou o lockdown e os números de casos ficou bem baixo por uns 2 meses. Para vocês terem uma ideia, em meados de junho, o estado com maior incidência, que é aquela taxa de incidência por 7 dias para cada 100 mil habitantes, era o estado de Bremen, que estava um pouquinho acima de 10. E o perigoso naquela época era 25 e depois o mais grave, 50. Então estava bem controlado em toda a Alemanha. Mas aí todo esse relaxamento, as pessoas viajavam, as pessoas se encontravam, todo esse relaxamento fez com que no final de julho alguns cientistas começassem a alertar que as pessoas estavam relaxadas demais, os números de casos estavam voltando a aumentar e que logo o governo poderia perder o controle de novo da pandemia. Isso fez com que o ministro da Saúde também determinasse a obrigatoriedade de fazer um teste de Covid para todas as pessoas que voltassem de áreas de risco. A primeira quinzena de agosto foi marcada pela volta às aulas, que desde lá de março, do primeiro lockdown, lá do dia 3 de março, elas estavam sendo, ou elas não estavam existindo, ou elas estavam sendo online. Então, a partir da primeira quinzena de março, as aulas presenciais voltaram. Em agosto também foi quando foi determinado que, além do teste obrigatório para Covid, para quem voltasse de área de risco, também era preciso fazer uma quarentena de 14 dias, com a possibilidade de fazer um teste de Covid no 5º dia depois da volta, e se o teste desse negativo, a pessoa já estava liberada. Essa é uma medida que inclusive dura até hoje, e hoje até o prazo da quarentena está reduzido, são 10 dias, ou fazer o teste de Covid no 5º dia. E em agosto também aconteceram outras demonstrações contra as medidas em combate ao Covid-19, e dessa vez a polícia precisou intervir em várias delas porque os manifestantes não estavam seguindo as regras de distanciamento, não estavam usando as máscaras. Inclusive, em uma dessas demonstrações, no dia 29 de agosto, foi até agora a maior demonstração contra as medidas do Covid, com 40 mil pessoas lá em Berlim. Alguns manifestantes quebraram a barreira policial e conseguiram chegar nas escadas do parlamento alemão, quase invadindo o parlamento alemão. Então essas demonstrações realmente começaram a ficar um pouco mais tensas. Pois é, então até agora a gente viu a primeira onda e como tudo isso foi controlado. E aí, já com o alerta aí dos especialistas, a gente já começa a ver que a segunda onda estava por vir. E ela realmente começou. E aí em setembro o número de casos já estava tão alto quanto os números lá em abril, lá da primeira onda. E apesar de que várias cidades começaram a ultrapassar aquele número que eu falei
falei da taxa de incidência de 50, que já era um número que era considerado grave naquele momento, apesar disso, algumas cidades, alguns estados continuavam discutindo alguns relaxamentos para as medidas. E aí no dia 30 de setembro, a Angela Merkel finalmente faz um pronunciamento pedindo para que as pessoas fiquem em casa, mas até aquele momento não é falado ainda sobre um segundo lockdown. E aí no final de outubro, começo de novembro, o número das infecções passa de 10 mil novas infecções por dia e é detectado que 10% do sistema de saúde alemão está lotado. Então isso faz com que o governo tome as medidas e determine um segundo lockdown. Então a partir do dia 2 de novembro começou o segundo lockdown, que já dando um spoiler para vocês, dura até hoje. Estamos aí no início de abril e o lockdown lá do dia 2 de novembro continua. E aí, esse segundo lockdown ele é um pouco mais suave. Os restaurantes fecham, turismo fecha, eventos não podem acontecer, tem limite de contato entre as pessoas, mas o comércio ainda continua aberto, com várias restrições, várias medidas, mas continua aberto. E a preocupação das empresas já não é tão grande como era no primeiro lockdown. Então, apesar do governo recomendar que se faça home office, não são todas as empresas que adotam home office nesse segundo momento. Acredito que a maioria delas adotou, até pelo meu convívio aqui, aí falando da minha bolha, eu vejo que a maioria delas adotou, mas a preocupação já não era tanta. Eu já vi várias pessoas ali que poderiam e que fizeram home office no primeiro lockdown e agora no segundo a empresa já não estava mais tão flexível. Então acho que já tinha passado um pouco daquele primeiro momento de medo, tá? E aqui eu tô falando um pouco da minha opinião e do que eu vejo e o que eu experiencio aqui. No dia 11 de dezembro, o Robert Koch Institute, que é o instituto que dá todos os dados, que controla os dados da pandemia aqui na Alemanha, ele determina o risco da doença aqui na Alemanha pela primeira vez como muito alto para toda a população. Antes ele já tinha determinado muito alto para o grupo de risco, mas para a população ainda estava como alto, ou antes até como baixo, moderado, mas nesse momento, dia 11 de dezembro de 2020, determinou o risco para todo mundo como muito alto. E aí também por isso, no dia 16 de dezembro, na metade, um pouquinho antes do Natal ali, aí sim vem um lockdown com força de fechar tudo, fechou comércio, fizeram várias restrições também de contato, com exceção somente para o dia de Natal, mas no Ano Novo, por exemplo, a gente já não pôde encontrar outras pessoas, então foi ali um lockdown mais restrito dessa vez. Assim como o primeiro, não mais restrito que o primeiro, mas já determinaram coisas mais restritas porque viram que realmente um lockdown mais suave não estava adiantando. 26 de dezembro é vacinada a primeira pessoa aqui na Alemanha, uma senhora de 101 anos, e aí no dia seguinte, dia 27 de dezembro, começa oficialmente a campanha de vacinação aqui na Alemanha. E aí no dia 15 de janeiro, menos de um ano depois da doença ter chegado aqui na Alemanha, a Alemanha confirma 2 milhões de casos de Covid-19. Isso é um número absoluto, né? Desde o início, não que tinha 2 milhões de pessoas naquele momento com Covid, mas é um número absoluto. Desde o início da pandemia, 2 milhões de pessoas se infectaram com a doença aqui na Alemanha. E aí, isso foi a segunda onda. Vocês percebem que não acabou, né? Não tem um final para essa história. Mas, já no final de fevereiro, o político especialista em saúde, Karl Lauterbach, ele foi a primeira pessoa a falar que a terceira onda tinha começado e que seria muito forte. E assim eu termino a linha do tempo da pandemia aqui. Até agora a gente não saiu da segunda onda, a gente já começou a entrar na terceira, e isso porque as variantes do vírus chegaram aqui, principalmente a variante do Reino Unido. Hoje, na Alemanha, hoje é dia 1º de abril, 88% das pessoas testadas positivo aqui na Alemanha para Covid-19 tem a variante do Reino Unido. Então a variante do Reino Unido está se espalhando muito rápido aqui na Alemanha e ela se espalha com mais facilidade, e é por isso que a gente já entrou na terceira onda antes mesmo de sair da segunda. O lockdown estava funcionando, inclusive pelo gráfico vocês conseguem ver que a curva da primeira onda e da segunda onda é muito parecido. A única coisa é que demorou muito para entrar um lockdown durante a segunda onda, e por isso que demorou mais tempo para baixar esse número de casos, mas o declínio estava sendo bem parecido, mas demoraram muito para fazer o lockdown, e foi isso que aconteceu. Por isso que o lockdown tá sendo muito grande. E aí agora tem uma terceira onda aí, tem que ver como é que eles vão administrar, porque de lockdown a gente já tá, então tem que ver como é que isso vai ser feito, quais serão as novas medidas para controlar essa variante do vírus do Reino Unido que tá se espalhando muito rápido por aqui. E aí, esclarecendo o pronunciamento da Angela Merkel na semana
retrasada, foi ali no dia 22, 23 de março. No dia 22 ela apareceu dando um pronunciamento prolongando o lockdown, que até então seria até o final de março, ela prolongou até meados de abril, e ela falou sobre o feriado de Páscoa. Então o feriado de Páscoa aqui na Alemanha, ele é sexta e segunda, então emenda a 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. E ela falou sobre prolongar esse feriado para quinta-feira também, então as pessoas ficariam em casa 5 dias, e fazer com que o sábado, que normalmente é um dia que os mercados abrem, que o comércio abre, fazer com que esse dia também fosse feriado. Então quinta, sexta, sábado e na segunda seriam realmente feriados, e domingo já é um dia silencioso, que eles chamam aqui, um Ruhetag, que eles chamam aqui. Então, no sábado os mercados poderiam abrir, mas os outros dias tudo estaria fechado. Então, essa era a proposta dela. Só que o que aconteceu foi que muitas empresas começaram a fazer muitas perguntas sobre como pagar os funcionários nesse dia, como fazer com as horas, para quem tivesse que trabalhar ou se realmente não ia poder trabalhar. Começaram a surgir muitas perguntas do direito trabalhista mesmo, que ela não iria conseguir resolver e responder em uma semana, que era o que faltava para quinta-feira, para o feriado. Então ela decidiu voltar atrás dessa parte do feriado de Páscoa, por não ter tempo hábil de responder todas as perguntas de direito trabalhista, por essa parte burocrática. Mas o lockdown funciona, ela acredita no lockdown e ela pediu desculpa somente por ter errado nessa parte do lockdown de Páscoa. Mas o lockdown ela apoia, ela acha que funciona e por isso ela, inclusive, na fala dela, prolongou o lockdown até meados de abril. Então essa foi a confusão aí que rolaram algumas fake news no Brasil de que a Angela Merkel teria se desculpado e retirado o lockdown, falando que o lockdown não funciona. Mas não foi bem isso que aconteceu. Pois é, depois de entender toda a linha do tempo do Covid-19 aqui na Alemanha, agora é só você esperar para a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre os benefícios para as empresas, responder a pergunta se a Alemanha está quebrada depois de 5 meses de lockdown e quando que vai dar para viajar para a Alemanha de novo. Então tudo isso você vai ver na segunda parte, que vai sair no próximo domingo. Se você gostou aí desse vídeo explicando um pouco da linha do tempo do Covid-19 aqui na Alemanha, já deixa o seu like. Se você tiver alguma pergunta também, eu não sou especialista, mas eu posso tentar ajudar e responder conforme as minhas experiências. Mas é isso, galera. Então, a gente se vê no domingo com a segunda parte do vídeo. Um beijo e até mais!